sabadão. Mas a gente já começa o programa querendo saber do melhor comentarista que existe nessa cidade, que é o ouvinte da CBN, qual a sua visão sobre a seleção brasileira em 2023. Porque o Brasil não joga mais. Vai voltar a atuar somente em março contra duas seleções de calibre, muito mais grosso do que esse que foi aí, que passou nas Sul-Americanas. Então, neste caso, nas eliminatórias, né? Qual a sua opinião sobre a seleção brasileira? Manda aí pra gente, 99186-9070. Boa tarde pra você, Cabelo, tudo bem? Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Scheib, onde estiver, e toda a nossa audiência, tudo jóia, tudo bonito, como essa tarde. Bonito também está o sarcófago. E já aproveitando a beleza de tudo isso, um abraço a Carlão de Freitas, aniversariante. Não pode passar batido. Aí você estragou, porque eu ia fazer um negócio no fim aqui. Mas você pode consertar. A arte do improviso, ela é... Você queimou a largada. A reunião de pauta preparamos uma baita homenagem. Mas tudo bem. Vamos falar pro palhaço ir embora. Pessoal... Aquela bandinha, sabe? O pessoal que veio fantasiar de patrulha canina, já obrigado. As garotas, as meninas, né, que veio com a sacolinha surpresa. Enfim. Você ganhava sacolinha surpresa quando era mais novo ou não? Muitas. Estourar aquele balão. Cabelo, algum joguinho bom pra ver hoje? Porque Fluminense e São Paulo não Vasco vale e Cruzeiro. Não, Vasco e Cruzeiro vale alguma coisa. Vale alguma coisa, estarei atento. Mas algum joguinho aleatório? Fábio Scheib que gosta da sua agenda. O Fábio Scheib, ele fica contente com os meus comentários alternativos. Mas hoje, infelizmente, a pauta está hoje escassa sem nada. Olha, o primeiro conteúdo. dia, a dona Cabela, Alessandra, não deve estar se contendo de alegria. Não, eu vou achar um jogo. Na Moldávia. Arapongas não joga? Não, eu vou achar um jogo pra você hoje. Muito bem. Nós vamos te ajudar nessa missão indigesta. Mas estarei atento a Vasco e Cruzeiro. Parabéns. Boa tarde pra você, tudo bem, Antônio Lupe? Você já falou aí, só dá boa tarde, né? É claro que eu falei boa tarde, porque o William Cabelo, que fica ausente, não participa de uma reunião de pauta, chega aqui atrasado, ele chega todo dia aqui, 4h03, 4h04. Aí o que acontece? Aí a gente arma uma baita de uma estrutura pra dar os parabéns pro Carlão. E perdemos, né? Ele chuta o balde, entendeu? Então assim... Então, boa tarde pra quem eu não sei, porque estragou a surpresa. Parabéns, Carlão. Valeu. Aliás, Carlão hoje foi almoçar num rodízio de fermento, porque voltou inchado, hein, velho? Nem me fale. Tinha fermento de massa, fermento de pão, fermento biológico. Pouco bolo na empresa também hoje, né? Nossa. Boa tarde pra você, Fábio Scheib, o nosso rabugento. Fábio Scheib, aliás, aproveita o começo desse programa aí e manda um beijão pro seu sogro. Sogro? Deixa eu pensar aqui qual que é a piada da vez. Fala aí, Eliel, beleza? Boa tarde, ouvinte do CBN. Um grande abraço mais uma vez ao Carlão de Freitas. Ô, garoto! E desanimado com a seleção brasileira, mas vamos ver o que o ano que vem nos reserva, né, com o técnico italiano. E nas redes sociais o nome de Renato Gaúcho ganha muita força aí no Twitter para assumir a seleção brasileira, será? Ô, Cabelo, tem uma coisa que você pode fazer às 7 horas da noite. Vai ter sorteio da Copinha, cara. Acompanha pelo YouTube. É verdade, aí, Copinha, várias sedes aqui na área de cobertura do Grupo EP. Fala uma sede aqui, pertinho. Jaguariúna? Não sei, Jaguariúna, né? Indaiatuba foi muitos anos em Indaiatuba. Inclusive o famoso gol de Fred no América de Minas foi no Gigante da Vila Industrial em 2003. Gigante da onde? Da Vila Industrial, o estádio Ítalo Mário Limonge. Quem foi Ítalo Mário Limonge? Um dos maiores primaverinos de todos os tempos, que ele conseguiu terreno, porque o Primavera, ao contrário de muitos clubes por aí, tem propriedade particular, não usa o dinheiro público. Nem o Flamengo tem propriedade particular. O problema, Cabelo, de você defender o seu time, pode deixar a trilha do Arena, viu, Eduardo? É gostosinha. O problema de você defender o seu time é você querer alfinetar o Corinthians. Deixa o Corinthians quieto não lá, quis alfinetar você alfinetou o Corinthians, porque qual o time que tem um terreno com interesse público? E sabe quem é o melhor presidente do Corinthians? Quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Foi só voltar, quitou o estádio do São Paulo. Carlão de Freitas. Mudar de assunto. Boa tarde. Carlão. Parabéns, Carlão. Que você tenha um ano repleto de muita saúde, de muita prosperidade, de boas notícias, de menos sufoco em zona de rebaixamento. E com toda certeza, com muita.
mas muita água de cachoeira pra você, Carlão. Valeu, gente. Parabéns, viu? Valeu. Muito bom. Obrigado pela lembrança e vamos curtir esta quarta-feira sem zona de rebaixamento. Hoje não tem. Não é todo dia que você... É Cruzeiro e Vasco, né? Cruzeiro e Vasco. Não é todo dia que se completa 42 anos. Pô, quem me dera 42, é um acima ainda, olha. 43, cara. 43, mas tá com um cara. corpinho de 37. Ó o Scheibe, por exemplo. 43 com um corpinho de 52. Fábio Scheibe tá bem, 0% de gordura. Pô. Tá bom. No braço, na barriga. O cupim que ele tá ali na lombar é maior do que o Nelore lá na experimental. Ó, já achei aqui um joguinho legal, um joguinho Legal. com a cara do cabelo. Olha. Mas é um joguinho legal. Tem o Paraibano, terceira divisão. Paraíba Aí não. sim. O Cruzeiro da Paraíba vai enfrentar o... Na verdade, começou agora, hein? Pô, 4 ah, horas. Você consegue Já vamos aqui, pôr ele ó. pra assistir, Tem então. algum streaming? É, o streaming É aqui. Cruzeiro e quem, É, Lupe? Cruzeiro e Femar. Aí, ó. 4 É o horas. puro creme do milho. como E diz tem outro. o Paraense Sub-20 também, que tem o Santa Maria contra o Carajás. Já tá com 40 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Carajás. Tá vendo como é que é? Sempre tem, né? Futebol Ah, total, velho. sempre tem. Teve um ouvinte que mandou assim: o cabelo deve ter algum esqueminha de aposta, porque pra ver esse jogo é loucura. É loucura. hein? Operação penalidade máxima 3. Bom, manda aí pra gente o que você achou da seleção brasileira. E pra começar esse programa, em uma palavra apenas, atenção cambada, uma palavra, a seleção brasileira em 2023. Cabelo, Decepcionante. Scheibe, Desanimador. Carlão, Triste. Lupe, Melancólica. broxante. Arena CBN. Para conquistar seus objetivos profissionais, conte com uma formação respeitada pelo mercado. Pós-graduação PUC Campinas. Mais de 40 cursos entre especialização e MBA que estimulam o seu crescimento, proporcionam um network e geram oportunidades para a sua carreira. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e inscreva-se nas modalidades presencial ou EAD. Pós-graduação PUC Campinas, sua impulsionadora de carreira. De 23 a 25 de novembro, acontece a primeira Expo Industrial de Atibaia, um evento para conectar empresas do município, possibilitando novas parcerias e negócios. A previsão é receber cerca de 300 empresas e 5.000 pessoas durante 3 dias de evento. As inscrições para indústrias interessadas em ter um espaço vão até o dia 10 de novembro, gratuitamente, no link disponível no site atibaia.sp.gov.br. Participe! Prefeitura de Atibaia, fazendo mais por você. Black Friday é no Iguatemi Campinas. Na sexta, dia 24, venha aproveitar as melhores ofertas da cidade com estacionamento gratuito e horário estendido até às 11 da noite. O estúdio móvel da CBN também estará na Black Friday do Iguatemi. São tantos descontos que até o News Truck entrou na jogada. Iguatemi Campinas, seu lugar ideal de compras com descontos incríveis e com experiências que vão além. Não deixe de aproveitar o estacionamento gratuito, mas atenção, condição válida somente para sexta, 24 de novembro e não válido para o valet. Arena CBN. Arena CBN, 21 de novembro de 2023. Nada, absolutamente nada vai tirar o empate do placar hoje entre Brasil e Argentina. Nenhum dos dois times vão conseguir o resultado. Que pena. Se o Brasil perder o jogo hoje, eu e o Lupe vamos dançar. Eu e o Lupe vamos dançar tanto amanhã. Cara, Boa. por que eu tenho que entrar velho. nessas apostas furadas tuas? Porque você que fica aqui do meu lado. Aqui, Põe ó. o William Cabelo. Não, eu tô- Imagina o cabelo com vestidão azul, com esse Ele combina cabelão. aquela flor. Aquela flor. Não, se o Brasil... Essas apostas. Bom, Lupe, perdemos, né? Cara, assim, sabe o que acontece? O que Eu acontece? fui almoçar aqui no restaurante da empresa e eu torci Almoçar o não pé. é aquele time árabe? Almoçar, é. E eu torci o pé, então assim eu não vou conseguir hoje. Não, mas se põe um pé pra cima e vambora. Foi naquela feijoadinha, né, Lupe?
Nossa, tava boa. É. Pô, olha aí, Leão, o que você faz com a gente? Aquele viradinho de couve, né? Pô, eu tenho uma família, eu sou um cara. Eu tenho um compromisso. Somos dois, mas fazer o quê? Ué. Publicitários aí pra fazer. Ah, negócio. mas- É, pô, fio do bigode, velho. Vambora. Ah. Vai. A vida é que Pode nem ser a depois? vida é que nem um motel. A que se faz, a que se paga. Olha aí a frase do velho filósofo. Que isso, Carlos Drummond de Andrade do Arena. Essa foi muito boa, velho. Aqui se faz Essa foi muito boa. grande cabelo. Essa daí você pegou tudo, mano. Ai, palmas, Boa, palmas. boa, boa, boa. Você, Fábio Scheib, Aprova. exímio conhecedor do tema, aprova a frase de William Cabelo? Maravilhosa, maravilhosa. Valeu, Começou a Jaime. usar no meu vocabulário já. Se redimiu de ontem, né, ô Fabião? Redimiu. Vamos começar falando da seleção. Cabelo, hein? Pô, tem o sarcófago. É verdade, nós esquecemos de novo do sarcófago. Protocolo. O sarcófago de hoje é do Guarani. É do Guarani, do Bugrão. Bugre e... Bugre é o adversário, né? Não, ontem falamos Ponte América, Bugre e hoje. Eu vou falar, vai. Bugre e Clube do Remo. Opa, Olha aí. Bugre e Remo. Foi no mesmo ano do lançamento dessa música aqui, ó. Isso, a música de facinho, Spice velho. Gears, velho. Que isso, hein? Ei, Indaiatuba. Como que é, Carlão? Isso aí Inglês toca na- perfeito. Rádio, Inglês. Rádio EP detona. Não, uma hora dessa já queimou 2 fones lá. Só de... Se você souber Guarani e Remo no ano de lançamento dessa música, manda aí pra gente. Fábio Scheib, Seleção Brasileira, o que você achou, Scheib? Ah, tá triste, né? Esse ano terminou de uma forma, como disse o Carlão, melancólica mesmo, né? Primeiro pelos atos na arquibancada, selvageria na arquibancada, e depois pelo jogo do Brasil, mais uma derrota, a terceira consecutiva. O Brasil não tinha passado nem perto disso na sua história. A primeira vez que o Brasil perde nas eliminatórias em casa, e nesse ano acumula em 9 jogos, né? Desde que voltou depois da Copa do Mundo de 2022. 9 jogos no ano, 5 derrotas. É algo para se pensar mesmo, porque o Brasil está numa completa desorganização, não só dentro de campo, mas também com uma forma estrutural na organização, na parte de cima. Eu achei que o Brasil ontem não fez também um jogo tão ruim assim como foi contra a Colômbia, mas a Argentina, como tem um time melhor, acabou aproveitando da única oportunidade que teve e marcou o gol de uma forma muito tranquila e soube lidar depois com o jogo, levar o jogo até o final com essa vitória. Infelizmente, o Brasil passando por isso, e ano que vem tem que mudar os rumos aí, senão vai ser difícil conseguir ter esse futebol convincente que o Brasil sempre teve, né? Eu não ia me estender muito sobre esse assunto, que eu acho que é uma das maiores lambanças feitas pela Confederação Brasileira de Futebol. Há pouco tempo, nós tivemos Boca Juniors e Fluminense, torcidas envolvidas brasileiras e argentinas. E aí, brilhantemente, a organização decide, porque está uma farra no Rio de Janeiro, né? Jogos de Fla-Flu, Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense, com torcidas mistas lado a lado, enfim. A organização decide conscientemente, a Conmebol, que era responsável pela final, de que torcida de Boca e Fluminense poderiam sim conviver no mesmo espaço, ou seja, dentro do estádio Maracanã, mas separadas. Cada uma num lado. Podem ficar lá, beleza. Até que vem a Confederação Brasileira de Futebol, sem nenhuma sensibilidade, sem nenhuma identificação com a América do Sul, ou seja, com o seu continente, sem nenhuma compreensão da dimensão do que é uma Argentina e Brasil, um Brasil e Argentina, e me faz clássico Brasil e Argentina no Maracanã, que deveria ser uma festa e por pouco não se tornou uma tragédia, porque pensem vocês, tinha argentinos misturados no meio de brasileiros ali no estádio inteiro. E se os argentinos começam a se inflamar? O número de brasileiros era muito maior. Então, assim, por pouco, a tragédia não foi do mais alto grau possível. Nós estamos num momento que não só falta futebol, falta competência, falta o rosto que representa o futebol brasileiro.
Com todo o respeito à história do Edinaldo, ele não representa o futebol brasileiro. Não representa. O Brasil, a seleção brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol, ontem ouvi muitos comentaristas dizer: não tem um diretor de seleções, nós não temos um presidente. No meio de toda a confusão, o Tapia, presidente da AFA, desceu ao gramado, foi até a arquibancada, foi conversar com o juiz. Em momento algum, nós vimos a figura do presidente da CBF, do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Em momento algum, as câmeras, que eram muitas, que estavam no Maracanã, registraram o presidente da CBF tentando resolver o tamanho da lambança que ele mesmo fez ao colocar argentinos e brasileiros juntos. Uma coisa é você se limitar à rivalidade local ou até mesmo regional de dois clubes, independentemente do tamanho que eles sejam. Outra coisa é você querer ampliar essa discussão de torcida mista para problemas continentais. Brasil e Argentina são rivais históricos. A provocação não é de hoje. Deveria ter tido sensibilidade. Não houve sensibilidade. E para não me alongar muito, não sou a favor, em momento algum, de agressão, de confusão e por aí vai. Mas faltou aos torcedores brasileiros o mínimo, já que a CBF não teve sensibilidade, educação e tudo mais, faltou aos torcedores brasileiros que foram desrespeitosos com o hino da Argentina. No momento em que era executado o hino da Argentina, começaram a vaiar. Coisas que você aprende no berço ou você aprende na escola. Bandeira de país e hino de país, de qualquer soberania que seja, você não acaba por manchar ou até mesmo vaiar. Se eu fosse um brasileiro no estádio da Argentina e tivesse o meu hino vaiado, eu também não iria aceitar, como os argentinos não aceitaram. Então, por conta de meia dúzia de cabeças que não pensam, desde a CBF e outras que estavam na arquibancada, por pouco e por muita sorte, não vimos ontem uma das maiores tragédias do futebol, se a situação que se limitou atrás do gol sul do Maracanã se estendesse para toda a sequência do estádio. Uma das coisas mais absurdas que eu nunca pensei em ver no futebol foi o que eu vi ontem, um inteligente ser dentro da CBF colocar argentinos e brasileiros lado a lado para fazer um jogo de futebol. Tem hora, o Carlão, que a gente acha que o bom senso, que a gente acha que alguns com um pedaço de cérebro ainda existam dentro desta entidade e vão pensar o seguinte: acho melhor não. Mas depois de cenas como vimos ontem, chegamos à conclusão de que o 7-1 foi só a pontinha do iceberg. Sem dúvida. Quando a gente fala falta de representatividade, você foi no ponto, Eliel, quando fala do Edinaldo, um presidente pouco presente, de repente caiu no colo, né, este cargo, o mais importante, talvez, do esporte brasileiro, né, o representante da Confederação Brasileira de Futebol, da seleção brasileira, a seleção mais vencedora do mundo. Um cara que pouco aparece, com ideias retrógradas, a própria situação aí de treinador da seleção brasileira, os resultados estão aí, estas decisões horrorosas, insensatas, né? O cara que coloca torcedor argentino e brasileiro, torcedores organizados, né? Porque ali estavam os Barra Bravas e do outro lado esse movimento verde-amarelo, Núcleo Brasil, algo nesse sentido. Duas torcidas organizadas rivais do mesmo lado, sem qualquer divisão. O final só poderia ser esse, trágico, melancólico. Discordo em algum momento das palavras do Messi, dizendo que a polícia brasileira ela foi opressora. Foi opressora, sim. Teve momentos de exagero, sim. Só que torcedores também argentinos tiveram momentos de crueldade. Então, nesta situação, às vezes você precisa agir com energia. Então, festival de erro da polícia, erro da organização, erro do torcedor argentino, erro, no meu modo de entender, das declarações do Messi, dizendo que o Brasil hoje é um país opressor, a polícia é opressora, foi assim contra a torcida do Boca Juniors. Ninguém veio aqui passar a mão na cabeça, né, dos torcedores do Fluminense. Teve erro também do Fluminense na ocasião. Então, um combo de erros. A gente vai até por um outro caminho. Esses dias eu brincando, mas falando sério ao mesmo tempo. O estado do Rio de Janeiro passa por um problema seríssimo hoje. Não consegue realizar um evento, não consegue entregar um evento com dignidade, com a devida segurança. Ou seja, é um momento do futebol, sim, mas é um momento que hoje a gente precisa pensar muito
no que acontece nesta cidade maravilhosa, mas que hoje passa uma imagem tão ruim para todo mundo. O cara pegou simplesmente o maior clássico do futebol mundial, Brasil e Argentina, a maior rivalidade do futebol mundial, e mostrou total desconhecimento. Aliás, acho que essa atual direção da CBF não tem noção do que significa a seleção brasileira, porque há tanto tempo sem resolver a questão do técnico e esperando Carlo Ancelotti, que pode muito bem, depois de tudo que viu e está vendo, dizer o seguinte: não quero ir, não tô afim, e que não tem obrigação nenhuma de vir também. Não, mas é isso. E eu só queria lembrar um ponto, concordando com tudo que foi dito aqui, mas eu queria lembrar que não tem santo nenhum nessa história. Não nem tem. no Brasil, nem na Argentina, nem da CBF, seja lá o que for. Mas é lamentável e triste não ter um representante, uma figura representativa, assim, aquele homem da CBF lá, como bem disse o Eliel. Então foi lamentável, triste, e uma mancha triste na página do futebol mundial. Cara, o Tapia desceu, foi lá, conversou, achei foi na muito torcida, importante conversou isso. com o árbitro, conversou com os representantes ali Cadê da lá? arbitragem. Cadê o nosso? E nós não vimos o presidente da CBF. Em momento algum, ele não se manifestou ali, não apareceu. Não emitiu uma nota, seja lá o que for. Nada. Aí o diretor de seleções, aliás, o Pasto anda bem lá na confederação, né? O diretor de comunicação, que também tá lá há anos, né? Acho que toda a continuidade ela precisa ser revista, principalmente nesse caso. Ficava andando pra lá e pra cá com cara de bons amigos, de poucos amigos, querendo dar bronca. Aliás, brilhante trabalho do Eric Faria ontem, relatando tudo que estava vendo, querendo dar bronca ao repórter que estava fazendo a sua função. Trabalhando. E aí, no fim do jogo, com todo respeito, aliás, é outra, vou falar a verdade, outra sacanagem que fazem com o Rafael Veiga, né? Leva o cara pra lá e põe o cara pra jogar 5 minutos, quando o Brasil já tá totalmente desmantelado, já tá perdendo o jogo, e aí colocam ele pra dar entrevista. Ué, mas cadê o Alisson? Homem de duas Copas como titular aí na Copa do Mundo. Cadê o Marquinhos? Ué, mas cadê os caras da seleção? O próprio Gabriel Jesus. Já tem personalidade o Gabriel Jesus para dar uma entrevista? O Rodrigo. Aí põe o Rafael Veiga, que jogou 5 minutos nessa era de Nice. Só algo que eu não concordo, e eu disse aqui com relação ao Messi, é tratar o brasileiro ou a polícia brasileira como opressora. Eu acho que a polícia ontem teve momentos ruins, mas em várias situações a energia ela se faz necessário. Não há gentilezas no caos. Você vai ficar pedindo por favor, um cara de 3 metros querendo te agredir aqui, sabe? Então, cara, um festival de erros, né? Nossa, um festival de erros e infelizmente, e aí no campo, né, parece que vem o castigo, né? O castigo do resultado, porque o Brasil acabou perdendo para fechar o combo de miscelânea que aconteceu. E sem contar que se você pegar o histórico do confronto, né, principalmente esse histórico recente, envolvendo aquela situação lá em São Paulo, que já teve o clássico da Anvisa, que os jogadores foram embora, ali já... É claro que a rivalidade ela é há muito tempo uma rivalidade muito forte, mas depois desse episódio, os ânimos ficaram ainda mais exaltados. E ontem a gente vê na final do Fluminense, a gente vê quando o time vai jogar na Argentina, um time brasileiro, um time argentino vem jogar no Brasil. Então, será que os responsáveis pelo evento eles não conseguiram pensar aí 10 segundos do que poderia acontecer? Nós estamos sendo, me incluindo como brasileiro, porque infelizmente fizemos esse papelão todo, nós estamos colocando... Sabe quando você tem que apagar o fogo, você joga gasolina? Na rivalidade Brasil e Argentina. É isso. Poderia ser uma festa linda ontem, com os argentinos do lado esquerdo ou do lado direito, o Brasil do lado oposto, os brasileiros, né? Ou os argentinos se limitarem ali a um espaço. Poderia ter sido uma festa linda. Mas aí um ser humano de uma brilhante ideia que tem total desconhecimento do que é rivalidade no futebol e também do que é Brasil e Argentina, me coloca as duas torcidas juntas. Por tudo que tem acontecido neste duelo, né, envolvendo clubes, poxa, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores é um verdadeiro festival de coisas horrorosas, né? Seja o racismo por parte do argentino e a maneira como o brasileiro tira um sarro também com a situação econômica, né, do povo hermano. Então, isso tira um sarro, mas vai pra lá tomar vinho baratinho, vai comer churrasco, baratinho. Isso está aflorando de uma maneira perigosa. Aí tivemos agora a Copa América, a Copa Libertadores, que também foi um fiasco de organização, no meu modo de entender, para fechar esse combo de besteiras, né? Esse combo de desorganização. É que parece que está saindo de controle, está saindo da esfera esportiva ou desportiva. Isso certeza. Aí pode... E tem um outro detalhe, hein? Sexta-feira, dia 24,
É claro que é longe pra caramba, lá na Indonésia, mas tem outro Brasil e Argentina Ah, é pelas sub. quartas da Sub-20, Sub-17. Sub-17. Ali, você quer apostar quanto que esse episódio vai chegar lá? Vai refletir. Vai. Os Ah, caras eu não não vão tenho usar dúvidas, né? dos dois lados. Ó, o que dúvida. aconteceu aqui. Vai ser uns 10 expulsos de cada lado. Fala, Shaibe. Não, eu ia falar exatamente isso, esses casos recorrentes que têm acontecido aí de racismo também, né? Lógico, a torcida brasileira não fez papel certo, não foi digna ao vaiar o hino nacional argentino, mas esses casos recorrentes aí deixam os brasileiros também pé da vida, né? Então tá muito normal isso, normalizaram muito essa questão do racismo e tudo mais, tá feio demais. E tudo que acabou juntando tudo no mesmo barco aí, acabou estourando, né? Meu amigo, não tá fácil não. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um compromisso, surgiu agora, não é por questão da dança não, mas é uma reunião que eu vou ter que me ausentar. Tá Viu, bom. Lupe? Não, Eu acho sem que- problema. Acho que vai ser bom pra nós dois, né? Vai ser ótimo. Vai ser maravilhoso. E aí, mas eu queria dar o recado dessa situação da Argentina. Sextou já, Já papai? saiu lá pro Repórter CBN ou ainda não? Vai sair, né? Aliás, amanhã direto de Atibaia, hein? Ah, Atibaia nos abraça, hein? Arena CBN, direto de Atibaia, numa feira lá de Saiu a Atibaia. escala, hein, Carlão? Você tá dentro. Tá. Vamos Que horas todos, que saiu? vamos todos pra Atibaia amanhã, a partir Ah, das... eu ia pra aí amanhã, pô. Vem, vamos junto pra Atibaia, ô Chabe. A gente vai precisar de alguém dirigindo na volta. Ó, vamos pro Repórter CBN, continuem com o Lupe, amanhã estamos de volta. Tchau, gente. Tchau. Sextou. Repórter CBN. Quarta-feira, 22 de novembro de 2023. O ministro da Educação, Camilo Santana, voltou a negar intervenção política na escolha das questões do Enem 2023. Segundo ele, uma das perguntas que tem recebido fortes críticas por carregar visão preconceituosa sobre o agronegócio não será anulada sem considerar critérios técnicos. O ministro ainda reforçou que os itens da prova aplicada este ano foram formuladas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a desinformação é a questão mais importante para garantir a sobrevivência e fortalecimento da democracia. Ele disse que notícias falsas são utilizadas para atacar o processo eleitoral por dentro, manipulando os eleitores. Ainda segundo Moraes, esse cenário é agravado pela utilização de ferramentas de inteligência artificial. O Tribunal de Contas da União autorizou que o governo federal comece a cumprir os novos pisos da saúde e da educação apenas em 2024. A medida já havia sido aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula. A regra constitucional prevê a destinação mínima de 15% da chamada receita corrente líquida de impostos para despesas na área da saúde e 18% para a educação. O supermercado dos sogros do campeão mundial Lionel Messi sofreu um assalto em Rosário, na Argentina. Segundo a polícia local, 2 criminosos dispararam contra um carro que transportava 8 milhões de pesos que haviam sido retirados do comércio. Até o momento, ninguém foi preso. Em março, grupos de narcotraficantes dispararam 14 tiros contra o estabelecimento e deixaram um bilhete com uma ameaça ao jogador. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. De 23 a 25 de novembro, acontece a primeira Expo Industrial de Atibaia, um evento para conectar empresas do município, possibilitando novas parcerias e negócios. A previsão é receber cerca de 300 empresas e 5.000 pessoas durante 3 dias de evento. As inscrições para indústrias interessadas em ter um espaço vão até o dia 10 de novembro, gratuitamente, no link disponível no site atibaia.sp.gov.br. Participe! Prefeitura de Atibaia, fazendo mais por você. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio.
E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Está chegando a primeira Expo Industrial de Atibaia com a realização da Prefeitura de Atibaia. A feira será entre os dias 23 e 25 de novembro e o News Truck da CBN Campinas marca presença no evento que pretende conectar e promover as empresas do setor industrial do município. Toda a programação local da CBN Campinas será apresentada direto da Estação Atibaia, na Vila Santo Antônio. A primeira Expo Industrial é mais uma ação de estímulo ao desenvolvimento econômico em Atibaia e contará com a Feira da Empregabilidade com mais de 500 ofertas para toda a população. Vem aí o PUC 3D, Família, Esportes e Saúde. O Hospital PUC Campinas e a PUC Campinas realizam o PUC 3D, a primeira corrida de rua. O evento acontece em Campinas entre os dias 24 e 26 de novembro. Serão 3 dias de imersão esportiva. Esperamos você. Mais informações no site noblu.com.br. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Parece que o Eliel realmente sextou, foi embora. Então sobrou para mim. Ainda bem que ele foi embora. Mário Quintino tá chegando com as informações das estradas em nossa região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu tava ouvindo, não sei se o Eliel já foi para Atibaia, mas eu vou trazer informações então para o nosso ouvinte que utiliza aí a Dom Pedro e vai em direção de Atibaia. Nesse momento, Lupe, por enquanto são boas as condições nesse trecho da Dom Pedro, para quem sai de Campinas, vai em direção de Atibaia e também de Jacareí. Já no sentido contrário, aqui em Campinas, aí já tem lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera e a gente está acompanhando também porque tem um caminhão com problema mecânico bem ali no trevo do Dom Pedro. Então, para quem sai da Dom Pedro, no sentido da Anhanguera, e vai acessar ali o balão para seguir em direção do Shopping Dom Pedro. Então, atenção aí nesse trecho, inclusive já tem reflexo de lentidão também na pista marginal da Dom Pedro, altura ali do quilômetro 136. Falando também da Campinas Mogi, por enquanto sem maiores dificuldades, porém já com movimentação maior na chegada já para a rodovia Dom Pedro aqui em Campinas. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final para atualizar mais questões aí envolvendo as estradas da nossa região e também do trânsito aqui em Campinas. 4h37. Yellow Week, a Best Friday da Yester Union. Compre moeda estrangeira sem pagar IOF, de 24 de novembro a 2 de dezembro. Saiba mais em corretorayesterunion.com.br. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. O maravilhoso Audi Sportback A5, a partir de 356.990, com taxa zero em 24 meses. Novo A3 nas versões sedã e esportivo Sportback, com novo motor 2.0 turbo, a pronta entrega com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Hoje tem rodada da Superliga masculina e também da Superliga feminina. No feminino, é um clássico da Grande São Paulo. Temos Barueri contra o Osasco. Esse jogo acontece no ginásio José Correia, em Barueri, às 6h30 da noite, daqui a pouquinho, Superliga Feminina. Na masculina, também tem um jogo envolvendo o Clube de São Paulo. Guarulhos enfrenta o Cruzeiro. Esse jogo acontece no ginásio Arnaldo José Celeste, em Guarulhos. Mais uma rodada da Superliga. Campinas entra em quadra amanhã, dia 23. O Vôlei Renata vai até Araguari enfrentar o time mineiro às 6h30 com transmissão da CBN Campinas. Bom dia, mundão. Qual a boa?
Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. De 23 a 25 de novembro, acontece a primeira Expo Industrial de Atibaia. Um evento para conectar empresas do município, possibilitando novas parcerias e negócios. A previsão é receber cerca de 300 empresas e 5.000 pessoas durante 3 dias de evento. As inscrições para indústrias interessadas em ter um espaço vão até o dia 10 de novembro, gratuitamente, no link disponível no site atibaia.sp.gov.br. Participe! Prefeitura de Atibaia. Fazendo mais por você. O Estúdio CBN recebe nesta quarta-feira, dia 22, dentro do Minuto Café, o poeta e escritor Fabrício Carpinejar. Aborda o tema do riso e do humor. Carpinejar é o convidado do Café Filosófico CPFL na quinta-feira, dia 23, às 19 horas, em mais um encontro especial dos 20 anos do café. O bate-papo com Fabrício Carpinejar é o terceiro da série Reconexões com o Contemporâneo, que contará com 4 encontros. Oferecimento Instituto CPFL. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Ele foi mesmo, né? Mas assim, tudo bem. Não tem problema algum. Quarta-feira, ele tem uma reunião importante, reunião de negócios. Então, assim, como diria o professor Hélio dos Anjos, vida que segue feliz. E a gente vai aqui remando a Arena CBN até às 5 horas da tarde. E claro, o assunto é a seleção brasileira. Aliás, meu caro Bolacha, nós temos participações dos ouvintes. Boa. Vamos com algumas participações, porque aqui o ouvinte ele faz parte do Arena. A opinião do ouvinte vai pro ar. Não tem nada. Boa tarde, galera do Arena CBN. Boa tarde. A Mauri de Campinas. A Mauri. A minha opinião é... O treinador não entra em campo. Ele controla, ele tem a tática, tem a mentalidade de montar o time. Mas eu acho que já deu, né? Acho que está na hora de convocar só jogadores que atuam no Brasil. Tem muita gente melhor que esse pessoal que está aí fora e que se contratar, chamar esse pessoal que joga aqui no Brasil, eles vão entrar com sangue nos olhos para vestir essa camisa amarelinha aí, que já foi respeitado e agora está todo mundo usando, infelizmente, entre aspas, como um pano de chão. Lamentável, mas eu acho que tem que convocar jogadores que atuam no Brasil. Certo, chega desses estrangeiros que não tem mais nada que fazer por aqui. Beleza. Um abraço a todos. Opa, mais um Bolacha. Boa tarde a todos aí da Rádio CBN. Eu queria fazer uma pergunta aí pro nosso ilustre Carlão de Freitas. Pode perguntar, ele tá aqui. O que aconteceu com os Carlão responde. Que eram os jogos do Guarani no Brinco de Ouro? Que fim levou? Que fim levou? Os espetáculos acabaram porque o Guarani não foi feliz nas últimas rodadas, né? Eu acho que se o Guarani tivesse permanecido naquela batida, com bons jogos, os jogadores empenhados, focados, com certeza o Guarani iria brigar. Tanto é que chegou. O Guarani foi eliminado na penúltima rodada. E claro, os resultados não vêm, a diretoria também não produz aqueles shows, aqueles eventos, né? Eu gostei, a diretoria do Guarani, eu tenho defendido a diretoria do Guarani em alguns aspectos, né? Que o CEO Ricardo Moisés foi a imprensa pedir desculpas pelo fracasso. Cara, eu não consigo enxergar fracasso. Existe a frustração em virtude do que foi construído, em virtude da expectativa que foi criada. Agora, vamos voltar lá na primeira rodada da Série B e perguntar para o torcedor bugrino, você acredita no acesso? Cara, ali a expectativa... E quando o Humberto chegou também, a expectativa era de 45 pontos.
né? Só que o Guarani foi tão bem que passou sem nenhum problema dos 45 pontos, e aí desabrochou esse sentimento no torcedor de acesso em todos nós da imprensa. Ou você pensa que a gente quer transmitir ano que vem Ponte Preta e Quixeramobim na Série C? Guarani e Estrela do Espírito Santo, com todo respeito à Estrela. Cara, eu quero ir no Maracanã, Guarani e Flamengo, Ponte Vasco, Internacional e Guarani, Grêmio e Guarani, Ponte Corinthians, sabe? Então, pra gente também foi uma expectativa e que se frustrou no final. Agora, o trabalho não foi feito para o acesso. O elenco não era elenco de acesso. Por isso, o Guarani chegou no limite, né? Com erros, acertos, mas estacionou aí nos 57 pontos e não tem mais nenhuma chance, mas de qualquer maneira, eu acho que a diretoria do Guarani fez um trabalho, não sei, nota 7, 7,5, e que sirva de experiência para o ano que vem não errar em alguns aspectos como errou nessa temporada, porque o Guarani está num caminho de reorganização e eu acho que o acesso no futuro próximo ele vai acontecer sim. Mais uma pergunta para Carlão de Freitas. Carlão, boa, vai. Você aceitaria como presente de aniversário, que é hoje, inclusive, né? 63 anos, com muita saúde? R$1 milhão. Aê! Você aceitaria como presente de aniversário o ingresso para assistir o jogo de volta entre Brasil e Argentina em La Bombonera? Você teria que ir com a camisa da seleção brasileira. Se fosse se tiver, aliás, a separação de torcida, espaço reservado, legal. Agora, sim. no meio dos caras ali, velho. Mais uma. Carlão responde ao quadro. Olha. O Flu tem chance no Mundial? Quem pergunta é o nosso amigo Paulo Pereira. Possivelmente vai enfrentar o Manchester City, nenhuma chance. Boa. Por enquanto são essas as perguntas. Em breve você pode receber mais participações. Vamos para mais 2 áudios, depois a gente já fala de Brasileirão, que hoje tem rodada, hein? Rodada atrasada, né? 2 jogos, né? 2 jogos. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, galera da CBN. Boa tarde. Carlão, parabéns. Olha lá, que mais Deus te um. abençoe. Cara, amém. Que Deus te dê muita alegria, principalmente aí no sábado. Que na segunda-feira seu coração esteja 102%. Muita comida, Parabéns né? aí de coração mesmo aí da família Ponte Pretana, Ah lá. da família Bugrina. Boa. Sou Ponte Pretana, Opa, mas tem um sim. monte de amigo Bugrina. Não sei pra que eles torcem pro Guarani. Bugrino para um lado, Ponte Pretano pro outro. Você é né? pra Ponte que tem Todo mundo emoção. se respeitando. Isso é mais Parabéns, importante. Carlão. Galera da CBN. Valeu, abração. A seleção Obrigado. brasileira é ruim. É ruim. Meu Deus. Tchau, obrigado. De nada. Valeu. Valeu. Mais um. Fala, Eliel. Alex. Eliel foi Mirim embora, também. rapaz. Boa tarde, equipe CBN. Equipe maravilhosa. Dá um abraço aí no Carlão aí, maravilhoso. Que eu não conheço esse cara, mas pelo que vocês falam dele, deve ser uma pessoa maravilhosa. Um abraço. Não é mente, hein? feliz Nossa, que não é mente, hein, Cabelo? Você imagina com o sogro na Opa, beira, essa história de sogro. Cuidado, hein? Essa na história de beira do sogro. balcão com torresminho Vai e um ver, refrigerante vai ver. adequado, Ó, a resenha vamos vai falar. longe. Eu tava contando lá na redação que hoje bombou uma história maluca aí de sogro, genro, né? E eu e meu sogro, cara, pai sei bem e filho. disso, pô, sei bem né, disso. Um grande Rubão. Aí eu vou Santista, falar, né? Santista, eu vou falar, Rubão, Fera. vamos ficar um pouco distante É. aí, porque não tá legal. assim, Nesse não. momento é o recomendável. Vamos esfriar aí um pouquinho. né? Deixa eu só ler mais uma mensagem aqui, ó. Ih, rapaz, fechei a mensagem. Você acredita? Agora... Não, eu vou achar. Peraí. Mensagem boa. Fernando, DDD 71. Fernando aqui, Xerox. Ele manda, boa tarde, é Fernando de Campinas. A seleção brasileira está mais interessada em marketing, interesses particulares e não esporte. Time mal montado, não tem um jogador que para pensar o jogo. No ataque só convocam jogadores que não têm rendido. Um jogador como o Marcos Leonardo, que no time pífio do Santos tem feito os gols decisivos e tem brigado quase que sozinho, não recebe uma única oportunidade na seleção principal. Aí eles perguntam, jogador brasileiro para jogar bem e ser convocado tem que jogar na Europa? Bom programa, vocês são demais. Cara, boa pergunta. Falamos do Marcos boa Leonardo pergunta. aqui. Mas o jogador que joga na Europa, de acordo com o que a comissão técnica tem mostrado, do Tite também, ele tem mais peso. Felizmente em alguns casos, infelizmente em outros. Nesse caso do Marcos Leonardo, eu acho que ele Nós tem falamos vaga, do Marcos sim. Leonardo aqui sim, opa. vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, jogos atrasados. Aliás, tudo vai se alinhar agora, né?
Até amanhã. Vasco Cruzeiro não é jogo atrasado, não. Se Não é? É, só Fluminense e São Paulo. Será, Cabelo? Será que... É atrasado sim, É atrasado sim. É atrasado, Chaibe? Atrasado, é. Ah, então tá bom. Boa, Chaibe. Eu vou pegar aqui pra ver qual rodada que é. O São Paulo é a 33ª. São Paulo boa, Chaibe. Valeu. São Paulo é a Boa. 32ª. Chaibe sempre antenado. Se inteirou aí com a história do sogro ou não, Chaibe? Ainda não. Agora eu me liguei. Cara. Boa, beleza. Era só isso. Tranquilo. Não, tranquilo. Era só pra gente saber se você tava por dentro aí das... Não, tá bom, Chaibe. Tá bom, Chaibe. Tá bom. Cara, Cruzeiro e Vasco. A gente vai ter o 15º, que é o Vasco, contra o 16º Cruzeiro. É o seguinte, hein? É jogo ali na parte de baixo da tabela. Esse jogo acontece aonde, Chaibe? Portões fechados, acontece no Mineirão, só com portões fechados, né? Devido àquela briga da torcida do Cruzeiro com Curitiba há 2 semanas lá no Paraná, o Cruzeiro está impedido de mandar seus jogos com torcida, até como visitante também, de levar a torcida aos estádios visitantes. Cruzeiro e Vasco, então, como você disse, o primeiro time fora da zona de rebaixamento contra o 15º. Os dois com 40 pontos, a 2 pontos do Bahia, que tem 38, é o primeiro time na zona de rebaixamento. O Bahia fica de olho, enfrenta o Corinthians na sexta-feira. Mas o empate aí pode manter todos os times com possibilidade de rebaixamento ainda. Né? O Cabelo, torcedor do Santos, tem que ficar ligado nesse jogo, hein? Muito ligado. Porque se tiver um ganhador, ultrapassa, vai a 43, ultrapassa e joga o Santos ali na beira do Z4, né? Então é um jogo que o pessoal da Baixada e toda a nação santista estará ligado. Cara, olha que situação. Se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro vai a 43. 43. Ele vai chegar a 11 vitórias, ele vai igualar o número de vitórias do Internacional, que é o 13º, e o primeiro time sem nada. Encaminha a permanência. Então, mas eu queria pegar pelo outro viés. Ele vai chegar ao Internacional com 43... E tem um saldo melhor. O Inter tem um saldo menos 5, o Cruzeiro tem um saldo 2. Cara, o Inter ele entra na briga contra a degola. E aliás, a gente tá falando que encaminha a permanência, encaminha em partes também, né, Lucas? Porque tem uma vaga em aberto. Bahia, Cruzeiro, Vasco, Santos e até mesmo até o Internacional, até o Fortaleza pela tabela do Fortaleza. Falam que a linha de corte vai ser até maior que 45. Sim. Pelo menos esse último, o que vai ser rebaixado em primeiro lugar, entre aspas, ele pode cair até com 44, 45 pontos. E tem o jogo também do Fluminense e São Paulo hoje, 9h30, mas é aquele jogo que leva nada ao lugar nenhum, correto? Entrega de faixas. Festa. Curtir a noite e... Caralho, que maluco. O Fernando Diniz ontem, né, no Maracanã retorna. Eu acho que isso também é uma das questões que influencia no mau desempenho da seleção brasileira. É claro, ele recebe do Brasil, recebe, né? Ele tem o ordenado, como diz meu avô. Ele tem o ordenado da seleção, não tem? Tem. Ele tem os vencimentos, ele tem o olerite no final do mês, né? Mas contra-cheque, mas acho que deve ser PJ, deve ser prestação porque ele não trabalha todo mês, né, pra seleção. Mas isso eu acho que também é uma justificativa pelo impacto. Porque o Diniz ele tem essa característica de trabalhar do dia a dia, de colocar a ideia de jogo. O cara que gosta Brasil, disso. O Emerson Royal deu uma entrevista e falou que é difícil. Que o torcedor tem que entender. Então. Ou será que é o Diniz que tem que entender que ele não pode colocar aquilo que ele pensa do futebol na seleção brasileira? E aí? Que coisa maluca. Então. É maluco isso, né? Porque o futebol, ele infelizmente, ele não dá tempo, né? Ainda mais quando você dirige ou uma seleção poderosa como é a do Brasil, vencedora, ou um clube, né? Um time gigante, né? Você não tem tempo. Ao mesmo tempo que você pensa em colocar ideias de jogo, mas o resultado precisa chegar. Tanto o Santos em algum momento aí falava em técnico estrangeiro, coisa e tal. Aí tá aí com o auxiliar Marcelo Fernandes. E por que ele está prestigiado? Porque tá vencendo. Tá vencendo. Né? Será que o Marcelo Fernandes tem ideias tão mirabolantes de futebol? Não, mas tá vencendo. O grupo abraçou a ideia do técnico Marcelo Fernandes. Então, para o Diniz é difícil. O Diniz é o cara, Lupe, do dia a dia, o cara que observa todos os aspectos de um time. Na seleção ele não tem tempo, não tem jeito. Tem no máximo 10 dias de trabalho. E além de tudo ele é detalhista, né? Então exige uma certa cognição, um poder de entendimento que talvez... Aliás, o Emerson Royal, com todo respeito, com essa bolinha que ele tá jogando, era melhor ele nos privar de certas palavras. Essa bolinha que ele tá jogando. É menino da região, né? De Americana. Com todo respeito. Não, com claro, todo cara, respeito. Ele hoje eu falei pro Lupe até, ele é um cria da Ponte Preta, né? A gente sempre tem um carinho, né, pro menino da base, aqui de Campinas, né? Americana, Campinas e tal. Mas eu não sei, cara, eu acho que o Emerson chegou... Eu não sei se foi longe demais? Foi longe demais, Carlão? Longe demais.
se esforçou, competente, trabalhador, merece, boa pessoa. Mas, ótimo. cara, eu acho que o Tottenham e a seleção brasileira, muita coisa pra ele. Muita coisa. Pelo que a gente conheceu do Emerson aqui em Campinas, né, o Lupe até cobriu o dia de aquele gol contra o Mirassol, fez né? o gol contra o Mirassol. É final bom do jogador. Claro, não. Jogou no Atlético Mineiro e tal, mas, cara, seleção brasileira, pô, Cafu, Jorginho, Leandro, Djalma Santos. Mas a gente vai entrar, Carlão, numa outra discussão que inclusive foi tema de alguns programas esportivos. Eu acho que essa questão da gente querer comparar o que tem hoje com o que a gente já teve, não dá. É até injusto. É injusto. São características diferentes, um futebol diferente. E eu acho que até uma injustiça com os caras que fizeram história. Pô, vamos comparar o Emerson Roque com o Cafu. Pelo amor de Deus. Não dá. Mas tem cabimento. Mas né? que hoje, infelizmente, a gente vive uma crise técnica, né? A gente não tem referência, né, cara? A gente não tem referência. A nossa referência é o Neymar. Eu gosto do Neymar, infelizmente, mas sei que ele precisava entregar mais. Infelizmente, né? acho que cabe aquela. Eu não gosto muito dessa expressão, mas acho que cabe para essa situação que tá nivelado por baixo. Pela baixa qualidade técnica. Muito nivelado Isso é em toda a linha, não é só na lateral, enfim, seja. Vídeo ataque também, que tá difícil arrumar um centroavante, né, goleador, que gosta, intimidade com as redes, né? São 4 horas e 55 minutos, o intervalo daqui a pouco tem o sarcófago preparado com muito carinho por William Cabelo, a gente volta já. Arena CBN. De 23 a 25 de novembro, acontece a primeira Expo Industrial de Atibaia. Um evento para conectar empresas do município, possibilitando novas parcerias e negócios. A previsão é receber cerca de 300 empresas e 5.000 pessoas durante 3 dias de evento. As inscrições para indústrias interessadas em ter um espaço vão até o dia 10 de novembro, gratuitamente, no link disponível no site atibaia.sp.gov.br. Participe! Prefeitura de Atibaia. Fazendo mais por você. Nessa Black Friday, para você aproveitar todas as ofertas, o Iguatemi Campinas preparou um dia inteiro de estacionamento gratuito. Corra e aproveite até 70% de desconto em grandes lojas. Somente no dia 24, o horário de funcionamento do shopping será até às 23 horas e o estacionamento será gratuito. Venha para a Black Friday do Iguatemi Campinas. Está chegando a primeira Expo Industrial de Atibaia com a realização da Prefeitura de Atibaia. A feira será entre os dias 23 e 25 de novembro e o News Truck da CBN Campinas marca presença no evento que pretende conectar e promover as empresas do setor industrial do município. Toda a programação local da CBN Campinas será apresentada direto da Estação Atibaia, na Vila Santo Antônio. A primeira Expo Industrial é mais uma ação de estímulo ao desenvolvimento econômico em Atibaia e contará com a Feira da Empregabilidade com mais de 500 ofertas para toda a população. Que tal fazer da Lagoa do Taquaral sua vizinha e ampliar sua qualidade de vida? O Ampliar está chegando com lazer completo e segurança total para você e sua família. É isso mesmo. Falta muito pouco para você acordar no apartamento dos seus sonhos. A melhor planta 3 suítes do mercado será entregue em novembro. Entre em contato com um consultor e venha conhecer. ampliaritaquaral.com.br. Felicidade do tamanho que você merece. O Estúdio CBN recebe nesta quarta-feira, dia 22, dentro do Minuto Café, o poeta e escritor Fabrício Carpinejar. Aborda o tema do riso e do humor. Carpinejar é o convidado do Café Filosófico CPFL na quinta-feira, dia 23, às 19 horas, em mais um encontro especial dos 20 anos do café. O bate-papo com Fabrício Carpinejar é o terceiro da série Reconexões com o Contemporâneo, que contará com 4 encontros. Oferecimento Instituto CPFL. Arena CBN. É no balanço. Você dançava passinhos? Eu não conseguia dançar porque eu estava muito ocupado entre a pista e o balcão. Não dava tempo. E quando o jovem também já sofria da gota, né? Cara, eu sempre fui um cara gotoso, né? Então, assim. Vamos mudar de assunto. Mas é com você mesmo, não tem jeito, Cabelo. Essa música. Aê, Bolacha. Essa música que você ouve. Mais um pouquinho. Obrigado. Essa música
que o Bolacha soltou, pode soltar mais um pouquinho, Bolacha? Ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago que envolve o Guarani. O Guarani. Ele enfrentou quem? O Remo. Remo, Clube do Remo. Clube do Remo. Ricardo Catalá vai ser o treineiro do Remo. Muito bem. Revelou Giovani. Giovani. Vamos fazer o seguinte, um jogador que atuou pelo Remo nessa partida. Ageu, se ele não pagar, nem eu. Tô achando que o Giovani jogou esse jogo, hein? Ô Shaibe, que ano foi esse jogo? Foi o Brasileirão de 93. Brasileirão de 93. Shaibe trouxe até a competição. Eliel Almeida falou que foi 1957. E você, Carlão, que ano foi? Pode votar no mesmo ano? Pode, velho. Pode. O Shaibe matou. Ageu. E o meia era Giovani do Remo. 8-2? Bom, vamos fazer o seguinte, para você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, você acompanha a reportagem do jogo. Você acompanha a reportagem do jogo na íntegra. O William Cabelo mergulhou na Servo EP. Para você que está no FM, fique com a reportagem e o compacto do jogo da época. A primeira oportunidade da partida foi do Guarani. Djalminha cobra falta. Veja aí, Fernando sobe mais que os zagueiros e cabeceia, só que na trave. E tem mais Guarani, lançamento para Tiba, que ganha dos zagueiros, mas chuta para fora. Escanteio para o Remo. O goleiro Narciso solta a bola nos pés de Aguinaldo, que faz 1-0 Remo. Clóvis domina na intermediária, passa por 4 jogadores do Remo e cruza, mas Tiba chega atrasado no lance. A reação do Guarani, Tiba passa pela defesa e é derrubado na área. É pênalti. Djalminha cobra com força e empata o jogo. Final, Remo 1, Guarani também 1. E aí, Cabelo, temos vencedor ou não? Temos vencedores. Quem? O aniversariante Fábio Scheibe. Aê! Muito Fábio Scheibe. Hoje pode, né? Hoje pode. Com narração de Campos Filho. Campos Filho. Ele que é filho do seu Campos, né? Exatamente. A música do Ace of Base, né? All That She Wants, um hit máximo de 93, ainda é Tuba Clube que o diga, hein? Mas aqui, vamos à ficha? Vamos lá. Remo 1, Guarani 1, Remo de Luiz Carlos, Marcelo, Belterra, Mário Sérgio e Guilherme, depois Júnior, Aguinaldo, Birubiru e Giovani, depois Alex, Mauricinho, Ageu e Tarcísio, técnico João Francisco. O Bugre de Narciso, Gustavo, Adilson, Fernando e Robson. Valmir, Edson, Pezzini e Robert, depois Tiba e Edmar, depois Mauricinho, na frente, Djalminha e Clóvis, técnico Carlinhos. Rapaz, que salseiro que o Tiba fez, hein? Jogava muito. A fumaça. Nossa senhora. Perdeu um gol ali, mas na hora do pênalti ele liso, hein? Lisíssimo. Tem notícia? Tá. Tiba eu não tenho, não. Também não. Se alguém souber, por favor, manda pra gente nos informe. Surgiu bem no Bragantino. São 5h02, tá na hora da gente dar tchau ou ainda não? Vamos fazer o seguinte, palpitão do Arena, hoje tem Cruzeiro e Vasco, Fábio Scheibe, quem vence? Tá em Indaiatuba, passou o pedágio, chegou. 1-1, empate no Mineirão. E aí, Cabelo? Vasco. E aí? Cruzeiro. Esse Cruzeiro jogo, querido. Portões fechados no Mineirão. Nós também temos um jogo que leva nada ao lugar nenhum. Fluminense e São Paulo é no Maraca esse jogo, né? Quem ganha, Carlão? Fluminense. Quem ganha, Cabelo? Empate. Quem ganha, Scheibe? Aeroporto. Passou o pedágio. Fluminense. Obrigado ao Fábio Scheibe, obrigado Carlão de Freitas, parabéns, aproveite. Valeu. Ainda restam algumas horas para você aproveitar o seu dia. 60, mas parece que tá fazendo 43. Boa, valeu. Cabelo. Valeu. É com K, né? Cabelo. Com K. Cabelo. William Cabelo, obrigado também Eduardo Rodrigues, na técnica Daniel França, no streaming. A gente volta amanhã, mas fique com a programação da CBN. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. Valeu! Repórter CBN.